Saudações, amigos! Beleza? Beleza? Pessoal, hoje eu vim aqui com um assunto interessante sobre uma aula diferente que eu lecionei hoje mesmo. Pessoal, um aluno meu veio dos Estados Unidos e trouxe um relógio interessante. Esse relógio interessante tinha muitas coisinhas neles. Mas o que chamou a atenção foi, meu aluno não estava conseguindo colocar a temperatura em graus Celsius. Ele não conseguindo colocar, pediu para mim, tentando, percebi que não havia outros sistemas que medissem temperatura a não ser a escala. Percebi que não havia outra escala de temperatura a não ser a Fahrenheit. Só poderia ser usada a escala em Fahrenheit. Meu aluno ficou triste, falando, professor, e agora o que eu faço? Me deu uma ideia. Resolvi então dar uma aula de termometria. Termometria significa termo, temperatura, metria, medir. Termometria, medir temperatura. Eu disse a ele que a escala Celsius é uma escala que usamos no dia a dia, aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, Jamaica também, o Fahrenheit é uma temperatura usual. Como se fosse a nossa aqui no Brasil, a nossa escala Celsius. Essa escala Fahrenheit é muito comum, só para nós que não. Existe ainda uma terceira temperatura, chamada Kelvin, uma medida universal, uma medida internacional. Existem outras também que não pegaram, tá? Mas, então comentei, vamos aprender a transformar Fahrenheit em Celsius. Antes de falar de todas as escalas, eu queria fazer um breve comentário histórico. Além dessas temperaturas, muitos matemáticos e físicos criaram as temperaturas diferentes. Até o Sir Isaac Newton criou uma escala de temperatura, mas não obteve sucesso. A primeira escala a ser criada foi a Fahrenheit, por Daniel Fahrenheit. Foi a primeira escala a ser adotada, ou seja, ser amplamente adotada por muitas pessoas. Ela foi produzida para médicos na Holanda, que era a mistura de gelo e sal para 0 graus Fahrenheit. O gelo então derrete a 32 graus Fahrenheit. E a temperatura do corpo humano era 96 graus Fahrenheit. Seu termômetro foi amplamente adotado por ser pequeno, facilitando então a mensuração da temperatura por eles. A temperatura do corpo humano seria então mais ou menos 96 graus Fahrenheit. A segunda escala a ser adotada foi a nossa, por Anders Celsius. Ele sugeriu uma escala de 100 graus. A escala original feita era invertida. Ou seja, 100 graus para a fusão do gelo, a fusão da água em gelo, e 0 graus para a ebulição da água, ou seja, a transformação da água em vapor. Coisa maluca, hein, poxa? Por que ele fez isso? Não sei. O porquê que ele fez isso se perde na história, é um grande mistério, tá? Posteriormente, o botânico Linneu inverteu a escala, fazendo com que 0 graus fosse a fusão da água e 100 graus fosse a ebulição da água. Bom, gente, tomando esses pequenos fatos históricos, eu quero então falar sobre o que aconteceu em sala de aula. Decidi então ir para a lousa e mostrar para ele que a escala Celsius, ela tem uma medida inicial para a fusão, transformação de água em gelo, e uma medida para a transformação de água em estado vapor. Ou seja, gelo e vapor, frio e quente. Sei. A escala Fahrenheit também. A escala Fahrenheit, ela tem uma medida para fusão e uma medida para ebulição. A medida para a fusão do gelo na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. E a medida para a ebulição da água, ou seja, transformado em vapor, nossa, tô falando toda hora isso em água e vapor, é claro que é. Então, essa medida é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, estabelecendo assim, olha só aqui do lado, estabelecendo assim um padrão, ou seja, uma proporção. Eu vou fazer o intervalo menor, ou seja, a variação menor, C menos 0 graus Celsius, e sobre a variação maior, 100 menos 0 graus Celsius. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. F menos 32 sobre 212 menos 32. Bingo! Eles acharam estranho, né? Porque eles já sabiam esse conceito de proporção. E para eles foram fácil. Logo ficou assim, variação menor da escala Celsius sobre variação maior da escala Celsius. Variação menor da escala Fahrenheit sobre a variação maior da escala Fahrenheit. C menos 0, 100 menos 0. F menos 32, 212 menos 32. Logo, C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Simplificando por 20, 100 e 180 ficaria assim.
C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Bingo! Multiplica de novo isso em cruz. 9C igual a 5 que multiplica F menos 32. Resolvendo isso, 9C igual a 5F menos 160. Então, C é igual 5F menos 160 sobre 9. Pronto, estabelecido a fórmula, transformaria Fahrenheit em Celsius. Basta substituir o F pelo grau Fahrenheit do momento e achar no mesmo momento o grau correspondente em Celsius. Viu como não é tão difícil? Vamos fazer um pequeno gráficozinho. Na aula eu digo, vamos pôr no gráfico, eu não entendo porque eles dão risada. Então, olha só o que eu associei. Eu disse que quando o Celsius valer 0 graus, a escala Fahrenheit corresponderá a 32 graus Fahrenheit. Então, logo o primeiro ponto está aí. Vamos achar mais um ponto para estabelecer o gráfico? Quando eu disse que a escala Fahrenheit é 0 graus Fahrenheit, eu achei a temperatura correspondente a Celsius a menos 160 por 9, que é aproximadamente menos 17 graus,78. Menos 18 graus. Achei outro ponto, estabelecendo assim uma reta. Gente, se vocês tiverem curiosidade de fazer a reta, faça ela com uma escala perfeita. Usem uma régua e, se possível, uma folha quadriculada. Ou até mesmo use o GeoGebra ou o gráfico para fazer uma coisa perfeita, para depois você poder olhar e ver na tabela sempre que quiser fazer a transformação. Ou seja, eu tenho essa tabela, esse gráfico, que facilita na hora da transformação. Só você ver uma linha correspondente ao Celsius, de acordo com uma linha correspondente ao Fahrenheit. Onde as linhas se cruzam é a troca de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa. Como mostra o gráfico, pessoal, e ainda tem uma terceira escala muito conhecida, até a mais conhecida, muito mais conhecida pelos cientistas, pois eles usam essa, a escala Kelvin. Outra hora eu vou fazer um vídeo sobre a escala Kelvin. Tem muito pano pra manga, tá? E por sinal, muito interessante a história dessa escala. Não percam. Vamos estabelecer então a seguinte proporção tripla, vamos dizer assim, porque são 3 igualdades. Vamos lá. Variação de Celsius menor sobre variação de Celsius maior. Variação de Fahrenheit menor sobre variação de Fahrenheit maior. A escala Kelvin, ela tem o ponto de 273 Kelvin para fusão e 373 para ebulição. Isso! Logo, variação menor Kelvin sobre variação maior de Kelvin. Olha só. Assim estabelecemos a seguinte igualdade. Uma igualdade tripla. Que podemos fazer o quê? Vamos colocar os números, os dados. C menos 0 sobre 100 menos 0. E é igual F menos 32 sobre 212 menos 32. K menos 273 sobre 373 menos 273. Yes! Simplificando, eu vou chegar à seguinte igualdade. C sobre 5, que é igual F menos 32 sobre 9, que é igual K menos 273 sobre 5. Bingo! Agora, se você quiser usar a transformação de uma escala para outra, é só pega a igualdade onde contém a escala de origem, igual de onde tem a escala de transformação, multiplica em cruz e determina a escala que você quer. Pessoal, hoje eu venho aqui com mais um vídeo sobre temperaturas, diferentes escalas de temperatura. Vou colocar alguns exercícios logo abaixo. Se você gostou, clique em gostei e aqui em cima, ó, tá vendo aqui em cima? Se inscreva no canal. Assim você receberá por e-mail todas as vezes que eu enviar um vídeo novo. Ah, e não se esqueça de favoritar o vídeo, porque é isso que ajuda a espalhar. Tchau, tchau! Até mais, galera!